11 saídas e 5 chegadas. O Internacional arrecadou ao todo quase 60 milhões de reais e gastou pouco menos de 6 milhões de reais nessa janela de transferências. E aqui eu faço um balanço para vocês de quem saiu, de quem chegou, quanto que o Inter gastou em cada transação, quanto que o Inter arrecadou em cada transação aqui no A Dupla. Salve, gente! Tudo bem com vocês? Obrigado pela participação aqui no canal. Não esquece de dar um like, te inscrever, ativar as notificações. Vamos passar limpo essa janela de transferências do Internacional e a atuação da direção colorada nesse período. Assim como o Matheus Dávila fez ontem em relação ao Grêmio, eu trago aqui os números e o balanço de quem o Internacional vendeu, quem o Internacional negociou, quem saiu, quem chegou, quem o Inter contratou, para que você depois diga para mim se gostou ou não da atuação do Paulo Brax, do David Bandeira, do presidente Alessandro Barcelos, do Dr. Emílio Papaléu, que agora é o vice-presidente de futebol, a atuação deles todos nessa janela de transferências. E eu começo a lista falando sobre as vendas que o Internacional fez. E foram duas grandes vendas que movimentaram os cofres colorados. E a primeira que eu cito aqui é a do Praxedes. O Praxedes foi vendido para o Red Bull Bragantino por 5 milhões e meio de euros. Por esse valor, o Red Bull Bragantino comprou 60% dos direitos econômicos desse jogador. Sendo que dos 60% dos direitos econômicos, 50% foram vendidos pelo Internacional, que ficou ao todo com algo em torno de 30 milhões de reais pela venda desse jogador. Então, o Praxedes foi vendido por isso. Não é o valor total da venda dele, é um valor de 60% dos direitos econômicos. 5 milhões e meio de euros, sendo que o Inter tinha uma parte desses 60% e acabou vendendo para o Red Bull Bragantino, e essa foi uma das vendas. O Praxedes até tinha espaço no elenco do Internacional naquele momento, mas pela necessidade da direção do Internacional em fazer caixa, em vender jogadores, em atingir a meta de 90 milhões de reais em vendas nesse ano, o Inter acabou cortando na carne, como foi utilizada a expressão do presidente Alessandro Barcelos, e vendendo o Praxedes. A outra venda foi de um jogador que sequer estreou no time profissional do Inter, mas eu coloco aqui porque foi uma transação dessa janela, que foi a venda do Vinícius Tobias, jogador que nasceu em 2004, tem 17 anos, lateral direito e dito como uma das joias das categorias de base do Internacional. Ele foi vendido para o Shakhtar Donetsk por um valor total de 7 milhões de euros, sendo que 5 milhões e meio de euros foram pagos agora. E desse valor o Internacional arrecadou algo em torno de 30 milhões de reais, um pouco mais de 30 milhões de reais só nessa negociação. Só que o restante da quantia será pago em janeiro, quando o Vinícius Tobias ir para a Ucrânia defender a equipe do Shakhtar. Só que a gente não contabiliza esse valor exatamente agora. Então por isso eu coloco ali que no total o Inter arrecadou em vendas 56 milhões de reais, aproximadamente. Esse é o cálculo, tá? Dá 27, 28 do Praxedes, mais ou menos a mesma coisa do Vinícius Tobias, só nessa janela de transferências, tá? Essas foram as duas grandes vendas que o Internacional fez. Mas existiram outras 9 negociações de saídas de jogadores que estavam no elenco profissional que o Inter realizou nessa janela. Uma diminuída significativa no elenco colorado nessa janela de transferências. E eu começo falando sobre as saídas de empréstimos que o Internacional fez, e duas delas para times daqui do Brasil. O Nonato foi emprestado para o Fluminense, jogador que não tinha tanto espaço com o técnico Diego Aguirre e por isso foi negociado. E o Inter teve uma compensação financeira por esse empréstimo. Recebeu 500 mil reais pelo empréstimo do Nonato para a equipe do Fluminense. É um contrato de empréstimo que vai até até o final de 2022, e que o Inter recebeu esse valor, além do Fluminense pagar a totalidade dos salários do Nonato. Além do empréstimo do Nonato, teve um outro empréstimo que o Internacional fez, que libera um jogador do seu elenco e que o Inter tem uma recompensação financeira, que é do Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo vai para o Celta de Vigo, e com essa transação o Internacional recebe 3 milhões de reais, algo em torno de 600 mil euros, só pelo empréstimo do Thiago Galhardo, que vai até o fim da janela de transferências europeia no Celta de Vigo. Os motivos que levaram à saída do Thiago Galhardo eu nem preciso explicar aqui, né? Um cara que não tinha mais tanto ambiente para jogar no Internacional, teve atos de indisciplina, chegou a ser afastado do elenco, teve a briga com o Paulo Brax, diretor executivo. Por tudo isso, o Inter conseguiu negociar ele com o Celta de Vigo e considerou isso um bom negócio, e todos nós concordamos que realmente foi.
Existem outros 3 empréstimos de jogadores que o Inter não recebeu uma quantia financeira para liberar esses atletas, mas eles foram emprestados para outros times do futebol brasileiro. O primeiro deles, o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme foi para o Santos, muito porque o Internacional não tinha interesse em utilizar esse jogador. Enviou ele para o Santos, o Inter ainda paga uma parte do salário desse jogador, mas como ele não tinha ambiente, nem tinha oportunidades por aqui, se passou ele para o Santos com uma opção de compra ao final do vínculo. Se o Santos se interessar pelo jogador, compra e o Inter pode lucrar ali na frente. Os outros 2 são jovens que estavam surgindo nas categorias de base, que não tinham tanta oportunidade assim no time do Diego Aguirre. O lateral direito, Lucas Mazetti, que foi emprestado para o Vila Nova até o fim desse ano, e o zagueiro Pedro Henrique, que foi emprestado para o Sport Recife também até o fim desse ano. 3 empréstimos que o Inter não ganhou uma receita exatamente, mas que acabou fazendo para outros times do Brasil. Só vou botar o monitor de volta aqui, agora sim tudo certo. Além disso, teve 2 empréstimos que o Inter fez para um clube da Europa com opção de compra ao final do vínculo. O Léo Borges e o Peglo. O Peglo e o Léo Borges foram de graça para o Porto do futebol português. Na verdade, eles estão atuando no Porto B. Só que existem opções de compra ao final desse vínculo, caso a equipe portuguesa se interesse. O Léo Borges, por exemplo, se o Porto quiser ficar com esse jogador, tem que pagar 4 milhões de euros para o Internacional. Valor significativo. E se o Peglo for vendido para o Porto, são 5 milhões de euros que o Internacional arrecada. O Inter não tem esse dinheiro na mão, mas o Inter emprestou como uma espécie de test drive. O Porto utiliza o jogador por uma temporada, os 2 jogadores, e se demonstrar interesse, paga esses valores, que são bons valores na ideia do Internacional, e fica com os atletas em definitivo. As outras 2 saídas que o Internacional teve, até o momento eu falei de 9 aqui, as outras 2 saídas são de jogadores que sequer atuaram nessa temporada, mas que eu faço registro. O Carlos Miguel, goleiro que havia sido emprestado para o Boa Esporte no Campeonato Mineiro e depois acabou vindo para o Internacional, não foi utilizado e teve seu contrato terminado e agora já está inclusive assinando com o Corinthians. E também o Roberto. O Roberto teve uma lesão muito séria no joelho, se recuperou dessa lesão, não foi aproveitado pelo Diego Aguirre e foi cedido para o Ruk Lviv, clube do futebol ucraniano. O Inter não recebeu nada nessa transação, e é uma transação em definitivo, mas o Inter fica com 50% dos direitos econômicos do atleta. Se o time ucraniano vendeu o Roberto ali na frente, o Inter ganha um dinheirinho. Não ia mais utilizar esse jogador, acabou cedendo ele para o futebol ucraniano. Essas foram as 11 saídas que o Internacional teve nessa janela. Vamos lá. Praxedes, Tobias, Nonato, Galhardo, Marcos Guilherme, Pedro Henrique, Mazetti, Léo Borges, Peglo, Carlos Miguel e Roberto. 11 saídas do elenco do Internacional. E agora vamos para as chegadas. Quem desembarcou aqui em Porto Alegre no estádio Beira-Rio nessa janela de transferências? E foram 5 jogadores. E eu começo falando sobre o Paulo Vitor, lateral esquerdo que foi contratado junto ao Botafogo, uma promessa, 20 anos de idade, que o Inter depositou 5 milhões de reais para comprar esse jogador. Hoje ele é reserva do Moisés, mas está quase ganhando a vaga no time titular. É um jogador que o Inter prospecta muito futuro para ele lá na frente e que o Inter considera que é um jogador, uma promessa, que pode ser vendido a um preço muito maior ali na frente do que esses 5 milhões de reais que o Inter acabou gastando nesse jogador. A segunda contratação foi o Gabriel Mercado, 34 anos, onde o Inter não gastou absolutamente nada. O Gabriel Mercado, ele chegou muito por indicação do técnico Diego Aguirre. E essa indicação foi porque o Diego Aguirre trabalhou com perdão da redundância, no futebol árabe, lá no Catar. Ele acabou jogando com o Diego Aguirre por lá e veio para ser uma contratação de peso, um jogador de experiência, que jogou Copa do Mundo e tudo mais. O Inter não pagou nada pela transferência dele, apenas o salário e as luvas. O terceiro jogador que eu relato aqui na lista é o Bruno Mendes, e que talvez tenha sido a grande contratação, um grande achado do Internacional nessa janela de transferências. Ele tem 22 anos, o Inter pagou 500 mil reais pelo empréstimo do jogador até a metade do ano que vem. Só que o Bruno Mendes tem uma opção de compra alta. 5 milhões de dólares é que o Inter precisa pagar para o Corinthians, caso deseje ficar com o zagueiro uruguaio, que é titular absoluto do time do Internacional, ao lado do Victor Cuesta e um dos grandes destaques do Inter ao longo dos últimos jogos. As outras 2 contratações foram essas que desembarcaram nessa semana, o Kaique Rocha e o Gustavo Maia. Negócios muito parecidos, onde o Inter buscou opções baratas
e de jovens jogadores do mercado europeu que são brasileiros. O Kaique Rocha, zagueiro de 20 anos, que estava na Sampdoria, e o Gustavo Maia, atacante também de 20 anos, que estava no Barcelona. Nenhum dos dois jogadores teve custos para o Internacional, que paga apenas o salário dos atletas. O Kaique Rocha na casa dos 100 mil reais por mês e o Gustavo Maia na casa dos 90 mil reais por mês, sendo que o Inter paga metade disso, porque a outra metade o Barcelona é quem paga. Para comprar o Gustavo Maia, o Inter precisa pagar 10 milhões de reais para o Barcelona. Para comprar o Kaique Rocha, o Inter precisa pagar 1 milhão de euros para a Sampdoria. Essas são as negociações consideradas baratas por jogadores jovens que podem ali na frente também dar uma resposta maior para o Internacional. 11 saídas, 5 chegadas. Esse é o balanço da janela de transferências do Internacional nesse mês de agosto. Você gostou? Comenta aqui embaixo, além de compartilhar com seus amigos, deixar um like e também ativar as notificações. Beijo!